Adotados. Tem sido declarado justo por Deus, a adoção é um ato seu pelo qual ele faz com que os eleitos justificados se tornem membros da família. Algumas pessoas pensam que todo ser humano é um filho de Deus, mas a história não é bem assim. Porque contra essa concepção errônea, a Bíblia ensina que, pelo contrário, todo não cristão é um filho do diabo. E nessas passagens aqui a gente pode ver um exemplo disso. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então Jesus respondeu: não foi eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Filho do diabo e inimigo do tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ou seja, nem todos são filhos de Deus. Além do que, a adoção não é justificação. Seria possível para Deus declarar legalmente alguém como justo, sem também fazer dessa pessoa um filho através da adoção. Porque a adoção é quando Deus, além de você ter justificado, você se torna um membro da família, ele te adota, ele te traz para a família, certo? Jesus é o unigênito de Deus. E ele tem um lugar único diante de Deus, um relacionamento peculiar com ele. Nós somos filhos adotados de Deus. E a regeneração não nos torna parte da Trindade. Certo? Santificados. A palavra santificação pode ser usada em dois sentidos. Santificação definida refere-se à quebra instantânea e decisiva do domínio do pecado quando o novo crente chega à fé em Cristo. Deus o consagrou e o separou do mundo, mas nessa seção estamos interessados na santificação progressiva, que se refere ao crescimento gradual do crente em conhecimento e santidade, de forma que, tendo recebido a justiça legal na justificação, ele pode agora desenvolver uma justiça pessoal em seu pensamento e comportamento, ou seja, ele mesmo, eu recebi a justificação de Deus, me fiz justo diante de Cristo pela salvação de Cristo, e agora, como no processo de santificação, eu começo a progredir na minha própria justificação pessoal, buscando cada vez mais me redimir dos meus erros. Eu concordo, sei que existiram e busco me redimir, vamos dizer assim, dos meus erros. A Bíblia descreve como santificação como um processo de crescimento de modo que alguém pense e se comporte cada vez mais de uma forma que seja agradável a Deus e se conforme à semelhança de Cristo. Em Hebreus 12, apresenta a santificação como uma luta contra o pecado, mas a Bíblia também nos diz que essa luta é que podemos vencer. Paulo escreve: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é onde que a pessoa para de ficar preocupada ou de gastar tempo aí lutando contra o pecado somente, mas ela começa a oferecer todos os membros do corpo, todo o esforço dela para Deus. Porque assim o pecado não vai mais dominar, e ele já não está mais debaixo da lei, mas ele está debaixo da graça de Cristo, da graça de Deus. Com todos os itens desse capítulo, discute a santificação é uma obra de Deus. Contudo, ela é sinergística em natureza, significado que, num sentido, ela também é uma obra do homem e requer sua vontade e esforço deliberados no processo. Ou seja, por mais que a santificação e o processo de santidade é um processo divino, ela exige aí uma sinergia com o homem, tendo um esforço da sua parte para conseguir chegar nesse ponto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação que vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dele. O crente deve ativamente fazer parte... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso,
você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Na santificação, fazer sua parte na santificação, de forma que ele persiga uma vida de obediência a Deus com temor e tremor. Ou seja, resumindo, a santificação é justamente essa busca da própria vontade nossa de perseguir uma vida de obediência a Deus, de buscar cada vez mais diminuir a força do pecado ou dessa natureza pecaminosa que a gente falou lá da natureza do homem. Então é realmente essa busca por obediência. E os preservados. Muitas passagens bíblicas tratam esse tópico, enfatizam que é Deus quem ativamente preserva o crente do princípio ao fim de sua salvação, que Jesus é o autor consumador da nossa fé, ou seja, é como se Deus preservasse e mantesse. Se você foi eleito, Deus vai cuidar de você para que você não seja desviado e para que você mantenha a sua fé. Mas, muitas vezes, isso se confunde, sendo que esse caso, a preservação, é um termo melhor. Ele reflete, de fato, que no final das contas é Deus quem mantém a salvação do cristão e não o crente em si. Ou seja, a gente pode cair, a gente pode falhar, mas é Deus que vai manter a gente no caminho da fé. Então, favorecer a perspectiva da preservação não nega que o crente deva deliberadamente, ou seja, pela própria vontade, se aperfeiçoar e conscientemente se esforçar a fim de se preservar. A palavra preservação nos ajuda a lembrar que Deus, quem concede e causa qualquer aperfeiçoamento e estabilidade em nosso crescimento, em conhecimento e santidade, mesmo que estejamos dolorosamente conscientes dos esforços que exercemos para o nosso desenvolvimento espiritual. A doutrina da preservação nos diz que qualquer um que fez uma profissão de fé em Cristo esteja, portanto, salvo e nunca se perderá, visto que sua profissão pode ser falsa. Um verdadeiro cristão é alguém que deu assentimento verdadeiro ao Evangelho e cuja fé sincera se torna evidente através de uma transformação duradoura de pensamentos, conversação e comportamento em conformidade com as escrituras da Bíblia. Aqueles que, dentre os eleitos, que parecem decair da sua fé, todavia retêm a sua salvação, ou seja, eles não perdem a sua salvação porque caíram, e eles retornarão a Cristo de acordo com o poder de Deus para preservá-los. Jesus fez tal oração por Judas, mas orou somente pelos seus eleitos. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ou seja, quando Jesus fez essa oração, ele estava orando justamente pelos eleitos, por aqueles que Deus deu a ele. Uma das objeções mais comuns dessa doutrina declara que, se for verdade que o crente não pode perder sua salvação, então isso constitui uma licença implícita para pecar. Mas o verdadeiro cristão, ele detesta o pecado e ama a justiça. Alguém que peca de maneira irrefreada não é um cristão absolutamente. Por quê? Porque quando a pessoa chega e ela realmente se converteu, ela não vai pensar isso, ela nem passa na cabeça dela, não, eu vou continuar pecando. Porque o amor dela por Deus é tão grande, o amor dela se desenvolveu tanto, a compreensão, né, o conhecimento de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é tão grande que não existe a possibilidade dela pensar, eu vou pecar porque eu já estou garantido. Esse é um pensamento de um não cristão, entendeu? Um cristão nunca pensa dessa forma. Consequentemente, apenas porque se diz os eleitos preservarão a fé, não significa que Deus não os advirta contra a apostasia. Na verdade, essas advertências escriturísticas sobre as consequências de renunciar à fé cristã são meios pelos quais Deus impede seus eleitos de cometer a apostasia. Os reprodos ignorarão essas advertências, mas os eleitos prestarão atenção a elas, e assim eles continuarão a operar a própria santificação, com temor e tremor. Então é isso, finalizamos aqui o nosso curso de teologia. Espero que você tenha gostado. Temos aí também a apostila para que você possa
ler, se aprofundar, caso queira. É bom sempre você pegar as citações de versículos para que você possa aí ter um aprofundamento maior. Mas, caso você tenha gostado do curso, deixe sua avaliação para que a gente possa saber. E é isso. Um grande abraço, até mais e tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.